Estou recebendo aqui nosso querido deputado Lídio Lopes. Bom dia, deputado. Bom dia, Pedro Paula. Bom dia a todos os amigos da 101.9 FM. É uma satisfação estar aqui na difusora mais uma vez, Pedro Paula, com você. E quero cumprimentar todos os seus ouvintes, cumprimentar toda a equipe aqui, ao Edson Índio, cumprimentar aqui nosso amigo Diogo, o GG que está ali por trás dos botões. Né? E você vê que o GG aparece só a cabeçona dele. Só. Cearense, né? Legítimo, né? Comprou uma moto, não tinha capacete, não podia dirigir. Capacete não cabe. Aí teve que vender a moto. Não adianta. Sem capacete não pode andar, né? Aí teve que vender a moto. A esposa do deputado Lídio Lopes é Adriane. Não é Adriana, é Adriane. Ela é a vice-prefeita de Campo Grande. Esteve aqui, surpreendeu pela graça, pela inteligência, né? Pelas respostas dela. Parabéns. Vocês formam um lindo casal. Meus vizinhos ali no Carandá Bosque. Muito obrigado, Pedro Paulo. Obrigado mesmo. A Adriana, na verdade, é uma grata surpresa aí no mundo político. Foi uma descoberta do Marquinhos, né? Porque, na verdade, eu falo o seguinte, que eu tenho uma gratidão ao Marquinhos, porque eu acho que ainda daria uma oportunidade para a Adriane, que nunca atuou no mundo político, sempre atuou nos bastidores, me ajudando no mandato, cuidando dos projetos sociais que nós tocamos. E o Marquinhos, então, vem e convida ela para ser a vice dele. Né? Então, deu uma oportunidade para ela que talvez a classe política não dariam, né? Por não ser... E por que é tão difícil dar oportunidade na classe política, o deputado? É porque, na verdade, as pessoas dimensionam a densidade eleitoral das pessoas, né? Daquilo que ela faz, onde que atua. E a Adriane, como sempre foi de bastidores, ela nunca teve um trabalho de evidência e está na frente de alguma coisa. Então, jamais ela apareceria em dados, em pesquisas. Então, o Marquinhos a convidou. E para nós, hoje, ela é uma grata surpresa pelo trabalho que ela vem desenvolvendo, ajudando muito no mandato do Marquinhos. Ela ficou com a pasta, né, em uma equipe da Assistência Social para tocar um projeto, um trabalho para o Campo Grande. Hoje, a SAS, que é a Secretaria de Assistência Social do município, já foi premiada aí com 3 prêmios, né? Hoje é referência nacional na aplicação dos recursos federais, então tem um trabalho muito bom realizado hoje no município e o Marquinhos realmente tem dado oportunidade para a Adriane andar, resolver, articular, ir para os bairros, atender na ponta o cidadão. Então, colocou um gabinete do lado dele para que ela realmente pudesse atender as pessoas. Então, são oportunidades assim que as pessoas vão desenvolvendo o trabalho. Eu falo que hoje ela é uma grata surpresa para nós no mundo político pela atuação dela. Deputado, o senhor está percorrendo o estado ou já percorreu o estado visitando várias cidades? Bem, na verdade eu percorro o Mato Grosso do Sul, de norte a sul, de leste a oeste. Eu, quando fui candidato pela primeira vez, eu dizia o seguinte: escuta, o senhor vai ser mais um candidato Copa do Mundo, que só vem aqui Copa do Mundo é que ele só vem de 4 em 4 anos, né, no período eleitoral. Eu falo, não, eu vou estar muito presente. Então eu ando muito. Meu mandato, município que eu fui menos, né, no mandato passado, eu fui 4 vezes. Né, hoje eu já, depois de reeleito, né, para a 3ª legislatura, eu já percorri os 79 municípios. A gente tem andado muito em Mato Grosso do Sul, vendo os problemas, ajudando. E não só, né, no interior, aqui Campo Grande também, né? A gente percorre bastante Campo Grande. O senhor tem uma carreta? Eu tenho uma carreta de som, um trio elétrico que faz som. Eu, como sou evangélico, eu gosto muito de evangelização. Certo. E aí eu montei uma carreta para fazer um trabalho de evangelização, um trabalho das marchas para Jesus aí nos municípios. Há uma solicitação muito grande e com isso a gente consegue atender os municípios, essa demanda que existe dos municípios. E ela não para, essa carreta, ela está na estrada direto, viajando, atendendo. Deputado, o que é trio trombeta? É exatamente essa carreta. Da carreta? Ele é um trio elétrico, né? E trombeta é o nome, e foi interessante que quando eu montei essa carreta, a pessoa perguntava assim, como é que vai ser o nome? Eu falava, ela faz parte do Projeto Social Unidos pela Fé, mas tem que ter um nome. Eu falei, não tem. Ele falou, posso ajudar? E interessante que ele também é evangélico, de uma agência de publicidade, eu falei, me ajuda aí. Então, e aí um dia ele me ligou e falou,
eu estava aqui orando e Deus me deu exatamente um trecho lá em Números, né, que fala exatamente da trombeta, de tocar a trombeta e tal. E então ficou o nome Trombeta, e hoje ela está... Trio Trombeta. Trombeta, tá estampado lá nas laterais dela o nome da carreta que faz um trabalho hoje de poder rodar Mato Grosso do Sul. Deputado Unali, o senhor é vice-presidente da Unali para 2020. Queria que o senhor explicasse em rápidas palavras o que vem a ser a Unali e qual é a importância disso. Bem, é assim, a Unali é a União Nacional de Legisladores e Legislativos. Hoje nós temos 1.050 deputados estaduais no país. E a Unali é a união que agrega todos esses parlamentares. E então eu faço parte, eu represento a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, né? E nós temos uma dos menores quantitativos de parlamentares na Assembleia comparado a outros estados como São Paulo, Minas e outros estados. Então, você participar da Unali é uma articulação muito forte, porque você participa de membro, mas chegar na diretoria dela é bem complicado, né? Então, eu presido o Parla Sul, que é o Parlamento Sul do país, que hoje é Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Certo. A gente discute no Parla Sul as questões das cidades gêmeas, né, das questões dos free shops, que já foram liberados agora nas cidades fronteiriças, e Mato Grosso do Sul foi contemplado com 7 cidades, né, para abrir os free shops. Eu presido a FENACRIA, que é a Frente Nacional em Defesa da Criança e do Adolescente, e aí a gente vai sempre participando de alguma atividade da Unali. E agora nós tivemos a eleição, agora no mês de novembro tivemos o evento da Unali, a União, né, o Congresso da Unali, e teve uma eleição e eu fui eleito vice-presidente lá para assumir agora 2020 a vice-presidência da Unali. Bom, o Patriotas, que é o seu partido, vai ter uma convenção justamente... Você não pode mudar o dia que está determinado a convenção do Patriotas? Convenção? Vai ser dia 21? Vai ser dia 21. Mas e o jogo do Flamengo? Como é que vai ficar? E o Flamengo contra o Liverpool? Como é que vai ficar? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu falo que o evento do Patriota, ele sobrepõe o jogo do Flamengo. Como um bom corintiano. Corintiano, aí, ó, torcedor do... Nós somos corintianos. Nós somos corintianos. Como um bom corintiano, como um bom corintiano, vai fazer a convenção, viu, velho? Mas vai ter gente... O cara vai ficar... Não, peraí, que vamos primeiro resolver aqui o problema do Flamengo. Do Flamengo. Aliás, eu vou pedir pro senhor, como corintiano, eu também sou corintiano, mas o Flamengo, nesse instante, é Brasil. Arrisca um palpite no jogo, deputado? Eu acho que 2-1 pro Flamengo. 2-1 pro Flamengo. O Flamengo tá Não, tá embalado, né? Ele tá no ar da graça, o Flamengo. Tudo dá certo, né? Tudo dá certo. Até o que faz errado dá certo. Ele leva um vareio de futebol e depois dá certo as coisas. Por exemplo, lá atrás com o River Plate, ele levou um passeio de futebol no primeiro tempo. Foi. Né? O zagueiro neutralizou o Gabigol o jogo inteiro, e aos 47 o zagueiro cabeceia uma bola logo no pé do Gabigol, que é o lado esquerdo, né? Que é para chutar, e o cara de frente pro gol. Ou seja, armou a jogada para ele. Parece que já está determinado. E deu certo. Agora mesmo o Flamengo jogando lá com um time que não sei nem quem que é aquele lá do México. Al-Hilal. Com esse nome aí, né? Também levou 1-0, não jogou nada o Flamengo no primeiro tempo, né? E chega o segundo tempo, vira o jogo, ganha 3-1. Então, o futebol do Flamengo tá no ar da graça. 5 minutos, mas... verdade. Né? Como eles fazem até um gesto assim... Exatamente. Aí eu acho que é o momento do Flamengo, soube montar uma mega estrutura de futebol, um excelente time, né? Tanto é que eu dizia, ontem eu estava conversando com um grupo, quando a gente começou o ano, né, o calendário do futebol do Brasil, o time que vinha com uma mega estrutura para ser campeão era o Palmeiras.
Exato. Né? E o Flamengo foi montando no decorrer do campeonato, e nisso foram montando o Flamengo e montou esse timaço que ficou aí. O né? técnico tem alguma coisa a ver com tudo isso? Tem tudo a ver, mas na verdade ele trouxe qualidade de futebol, né? Você vê que o Flamengo contratou 2 laterais ali, que são laterais de seleção brasileira, que dão qualidade no toque da bola, né? No servir os demais jogadores. Ele tem jogadores fantásticos que estão no ar da graça, realmente, como Everton Ribeiro, né, o Arrascaeta, são jogadores que fazem a diferença no meio de campo. Você vê que quando o Diego, que estava machucado, quando ele entra, ele faz o diferencial, ele dá um ritmo diferente pro Flamengo, tanto é que ontem ele entrou o e passe fez a dele é milimétrico, né? Que coisa. Então, time, aquele Gerson veio jogando muita bola, né? Então, assim, e o Gabigol, assim, o jeito que ele chuta, entra, né? O jeito deputado, que chuta, tá dando certo. Parece que o senhor é flamenguista. Não, é melhor rever essa... É que eu sou um fã do bom futebol, né? Mas é muito gostoso mesmo. Você vê um Bruno Henrique que jogava no Santos, né? E que jogou muita bola no Santos e que tem feito diferencial hoje. Para mim, é um dos melhores jogadores, se não for o melhor jogador do Flamengo hoje, né? O Bruno Henrique, um cara que faz a diferença. Mas eu tenho certeza que o meu Corinthians, o nosso Corinthians, vai montar um time esse ano para ganharmos novamente. Também nós não podemos ganhar tudo, nós temos que dar um pouco de oportunidade para os outros. Senão né? fica sem graça. Fica chato. Né? Exatamente, eu concordo plenamente com o senhor. Em 2017 eu tive a oportunidade de ir lá na Arena. Eu fui com a Adriane, Matheus e o Bruno, que são os meus filhos, são todos corintianos lá em casa, não tem problema, viu, Bê? A gente torce unido. Eu, a Adriane, o Matheus e o Bruno, que são os meus filhos, e a minha sogra. A gente torce junto, nós somos todos corintianos. E aí nós fomos na Arena lá assistir a final, aliás, a entrega do título do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Então a gente participa um pouco também. Tá bom. Deputado, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que teve uma atuação forte neste ano, né, com muito trabalho, gostaria que o senhor fizesse alguma consideração sobre ela. Primeiro que eu me sinto honrado de poder presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, pela segunda vez, que é a principal comissão né, da casa. Quando eu cheguei no mandato, eu comecei a participar dela junto com o Marquinhos Trade, inclusive que estava presidindo a comissão, e agora nós presidimos pela segunda vez. Esse ano não foi fácil não, como diz o linguajar da moçada, foi punk, né? Porque foi uma demanda muito grande. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, de maneira recorde, ela, desde o início da história da Assembleia Legislativa, nos 40 anos, foi o ano que mais julgou, que mais projetos recepcionou e deu tramitação na casa. Foram 515 projetos que tramitaram na Comissão de Constituição e Justiça, alguns, a maioria deles recebeu parecer favorável à tramitação, mas muitos foram rejeitados por vício de iniciativa, por inconstitucionalidade. Então, e pela primeira vez também uma comissão formada por todos os bacharéis em direito. Certo. Né? Então, ela abriu uma discussão maior, porque você abre o bom debate, né? E aí teve uma atuação muito importante mesmo, porque foi um ano bem complicado, um ano atípico, com muitas demandas diferenciadas. E principalmente agora, no encerrar o ano legislativo, discutir sobre a PEC da Previdência, do servidor público. Polêmica essa. Polêmica, né? E alguns debates que aconteceram na Assembleia, que realmente foram bem polêmicos e que são mal necessários, que precisam ser realizados, porque a PEC veio de cima para baixo, ela aconteceu na regra geral, e acabou chegando nos estados. Não tem como você não discutir isso. Mas por exemplo, tem deputado que fala, não, mas é uma medida impopular, se eu votar eu vou ser prejudicado lá na frente, ou não, está todo mundo consciente que não. E se não fizer isso daqui, nós vamos chegar ao que está sendo hoje o Rio de Janeiro. Tem isso? Tem, claro. O que acontece? A Previdência, você acompanha bem, o grande problema hoje do país é o seguinte: a gente veio lá nos idos dos anos 50, 60, nós tínhamos 70%, 75% da população na zona rural. Né? Nos anos 80, 90, 2000, e esses papéis se inverteram. Né? Houve um êxodo da zona rural para a zona urbana, as pessoas vieram para as cidades, e com isso eles entravam dizendo o seguinte: olha, eu trabalhei lá no sítio, na chácara, na fazenda, eu quero me aposentar, e aposentavam então pelo Fundo Rural. Certo. E eles entravam, e qual que era a regra da Previdência Oficial? É que ele tinha que ter no mínimo 2 anos de contribuição na Previdência. Então,
O cidadão vinha, ele não podia ir lá pagar as 24 parcelas de uma vez, mas ele pagava uma a uma 24 meses. E aí ele tinha idade, ele requeria aposentadoria. Certo. Ou seja... Acho corretíssimo isso. Mas aposentava as pessoas que haviam contribuído muito pouco. Certo. Ele passava a receber da Previdência, mas com uma contribuição muito pouca para a Previdência. Eles viram que foi crescendo um rombo nisso. E aí prorrogaram o quê? Para 15 anos. Tinha que ter no mínimo 15 anos de contribuição, que é a regra atual. Né? Viram que não é suficiente, porque as pessoas vão se aposentando, a idade vai chegando e não tem jeito. E aí, então, agora, houve um regramento geral na mudança da Previdência, na Previdência Oficial, que você precisa contribuir. 35 anos de contribuição, né? Que é o tempo de aposentadoria. E aí, o que ocorre? Nós temos a Previdência dos Servidores, que é a GPREV, que trata-se da Previdência dos servidores públicos estadual. E aí, com isso, por efeito de simetria, ela vai para as previdências dos municípios, onde tem a previdência privada dos municípios. Obviamente que precisa discutir isso também. Quer dizer que essa discussão que já foi feita no governo federal, agora está a nível estadual, mas vai chegar nas câmaras. Vai chegar nas câmaras, não tem como não chegar. Os municípios que têm a previdência oficial, que é no INSS, já está, isso está definido, é regra. Agora, por exemplo, nós temos muitos municípios que têm a sua previdência oficial, que é dela, essa não tem como, as câmaras precisam discutir, ela vai chegar nas câmaras. É impopular, mas tem que discutir. É impopular, mas precisa discutir. Por quê? Eu vou citar o Mato Grosso do Sul, que é um estado novo, um estado de 40 anos aí de existência. O que acontece? As pessoas estão se aposentando e aposentando em bloco, né? Porque entraram junto no mesmo concurso, então acabam se aposentando um grande número juntos. E isso está gerando uma demanda para a Previdência que a conta não fecha. Quem está contribuindo está menor do que o que está recebendo. Então, vira um rombo. Vira um rombo, essa é a elasticidade. Daí teve uma equipe esses dias de técnicos, mas nós precisamos fazer uma auditoria. Eu falei, cara, entendo, se vocês acharem que é interessante, preciso fazer uma auditoria, façam. Agora, não tem como você fugir disso, né? Hoje a portabilidade da Previdência é muito grande. Hoje, só para você ter uma ideia, da Previdência Oficial do Estado, mais de 80% é contribuição do cidadão comum. Por quê? Porque é o governo que aporta o recurso. Né? Você é retido a parte do servidor, que é repassado para a Previdência, mas a maioria dos recursos é aportado pelo governo. E esse recurso é de quem? É do cidadão, do contribuinte comum, que não é servidor público. Não é verdade? Então, essa discussão não tem como você não discutir, porque a espinha dorsal da Previdência ela já veio de cima para baixo, ela veio da oficial, que é a questão do prazo de contribuição, questão de idade, essas coisas, esse regramento já veio de cima. E se não fizer, quebra. Quebra, não tem como. E aí o que vai ocorrer? Vai ocorrer que ali na frente, os que estão na ativa que precisam se aposentar, não vai ter de onde receber. Né? Então, olha, você está aposentado, só não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas você está aposentado. Que é muito triste isso. Com certeza. O cara chegar na boca do caixa, isso aconteceu, as pessoas... tem tanta informação no ar, mas as pessoas... então é difícil você reter todas as informações. Mas, por exemplo, na Grécia aconteceu isso. Um dia a população foi nos caixas eletrônicos, chegou lá não tinha mais dinheiro. Quebrou o país, quebrou. Vê, o que é importante dizer? Às vezes a gente está falando aqui de Previdência, aí o cidadão está lá na casa dele pensando, mas os deputados, parlamentares, ele aposenta, ele vai aposentar e vai ter. O que é bom deixar interessante aqui, bem claro para a população, é o seguinte, que o deputado, ele não se aposenta pela GPREV, pela Previdência do Estado. Antigamente tinha isso, ele contribuía para a Previdência do Estado, que era MS-Prev lá atrás, e aposentava. Depois isso, com a Constituição de 88, ela parou, não se aposenta mais. Hoje o deputado, se ele for um cidadão que ele contribui, obviamente que com mandato ele precisa contribuir, ele contribui para o INSS. Então, se ele lá na frente tiver como cidadão comum tempo de contribuição, 35 anos de contribuição e mais a idade, ele vai se aposentar pela regra geral, pela Previdência. Agora, eu, particularmente, eu sou servidor público, né? Então, eu contribuo como servidor público para a GPREV, que é a Previdência do servidor público. Então, eu vou me aposentar lá na frente como servidor e não como parlamentar. Bem explicado isso. Entendeu? Eu vou me aposentar como servidor e não como parlamentar. Agora, o parlamentar, na regra geral, ele vai para a Previdência Oficial se ele tiver contribuído. Né? E lá na frente também,
Qual que é o regramento geral? Que é o teto estabelecido pela Previdência Oficial e não tem como você fugir disso. E não tem choro nem vela. Nem vela. Meu vizinho, deputado Lídio Lopes. Olha, eu ficaria conversando com o senhor aqui a manhã toda, porque é muito interessante a gente se aprofundar nesses temas, que são temas polêmicos, mas são temas necessários, inclusive para quem está nos ouvindo aí, não falar muitas vezes coisas que não espelham a realidade, não é a verdade. É verdade, eu recebi muitos servidores que vinham questionar para discutir, eu dizia o seguinte, olha, o que você acha que está errado, me apresenta, que eu estou aqui à disposição como servidor, para poder apresentar emendas, para poder discutir a Previdência. E, obviamente, que a gente tem esse lado de poder abrir espaço para poder discutir. Mas, a bem da verdade, é que eu não recepcionei nenhuma emenda, nenhuma ação de servidores que verão, isso aqui está errado, isso aqui não dá para fazer. O pessoal soube entender que existe um regramento geral e que precisa ser obedecido isso. Se não fizer, quebra, não consegue pagar ali na frente, existe... Que é muito pior. Exatamente. E o interessante é assim, que, por que eu estou esclarecendo essa questão do parlamentar? Porque às vezes o servidor vai lá e fala, mas você se aposenta, o deputado não se aposenta, né, pela Previdência do Estado, ele se aposenta pelo regramento geral, que não tem como fugir disso. Agora, o que é importante que o servidor saiba? O servidor que entrou no serviço público do Mato Grosso antes de 2003, ele está agasalhado, ele está resguardado, ele leva a integralidade do que ele recebe, leva a paridade, tudo que ele recebe na ativa ele vai levar para a aposentadoria dele, né? Porque isso é lei, isso é claro com relação a isso. Obviamente que depois tem um regramento todo do pedágio, do prazo de transição. Quem entra no serviço público agora, lá na frente, quando ele passar a contribuir, quando ele passar a chegar o tempo de idade e de contribuição que ele tiver direito de aposentar, ele vai para o regramento geral, recebendo o teto da Previdência Oficial, que não tem como também mudar. Época de Natal, fim de ano, todo mundo sensível. Eu queria aproveitar a sua vinda aqui no programa para o senhor desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para essas pessoas que apreciam o seu trabalho, o trabalho da sua esposa, como nossa vice-prefeita. Faço votos para que ela continue sendo nossa vice-prefeita na próxima eleição do ano que vem, né? Gostaria que o senhor se dirigisse a esse pessoal, desse um abraço, né? Para nós encerrarmos essa entrevista aqui, que, olha, eu encerro muito a contragosto essa entrevista aqui, quero convidá-la a voltar mais vezes. Eu gosto muito da Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, a gente traz dois parâmetros na Bíblia. A Bíblia, você sabe que ela é dividida em dois livros, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Quando a gente vê lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, a gente vê exatamente Deus procurando o homem. Quando Adão pecou, Deus diz que ele procurava Adão no jardim, e Adão disse o seguinte, olha, eu ouvi sua voz soar no jardim e me escondi, porque eu temi, porque eu havia pecado. E aí quando a gente vai lá para o Novo Testamento, lá no livro de Mateus, diz o seguinte, que os reis, os magos, eles dizem o seguinte, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós vimos a sua estrela e viemos a adorá-lo. Ou seja, era o nascimento de Jesus. E o Natal é exatamente isso. Ele traz o nascimento de Jesus, a expressão do homem procurando Deus. Com o nascimento de Jesus já era o homem procurando Deus. Então, esse simbolismo, essa maneira de nos aproximarmos e comemorarmos o nascimento de Jesus é que nos impulsiona para um momento de muita solidariedade, sabe, de muita paz, de muito amor, das pessoas realmente se congratularem. E aí eu gosto sempre de um versículo que diz o seguinte, porque um menino vos nasceu, um nome se vos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, e conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então que esse verdadeiro Príncipe da paz, que é Jesus, ele possa estar presente nos corações, em cada lar do sul mato-grossense, abençoando, enchendo da graça, para que as pessoas realmente tenham esse sentimento natalino, esse sentimento do amor ao próximo, né, de nos congratularmos. Então é o sentimento que a gente expressa, desejar a cada cidadão campograndense, sul mato-grossense, um Feliz Natal, um ano de 2020 cheio de bênçãos, realizações, e que Deus realmente possa fazer presente em cada lar.
dessas pessoas. Obrigado. Para sua equipe, para você, obrigado. que Deus abençoe toda a equipe da Difusora. É realmente uma satisfação poder estar aqui com vocês. Muito obrigado. Deputado Lídio Lopes do Patriotas.